alguns ensinamentos a partir desse texto. Marcos, capítulo 14, versos 66 a 72. Tá? Diz assim a palavra do Senhor. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. É interessante que em Marcos capítulo 14, nos versos 27 a 31, nós temos o Senhor Jesus falando desse momento na vida de Pedro, quando diz assim: Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Não há coisa mais triste e melancólica do que ver um crente escorregando e caindo no pecado. Embora ele venha a ser restaurado pela misericórdia divina, tal crente perde muito por causa da sua queda. O que nós temos aqui nesses versos é uma visão dessas, de como Pedro negou o Senhor Jesus. E aqui temos uma narrativa dolorosa, mas bastante instrutiva para nós. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para algumas verdades que esse texto vai nos dizer, vai falar ao nosso coração diretamente, a nós que somos crentes. E a primeira verdade é: quão profunda e vergonhosamente um santo de Deus pode cair. Se nós olharmos para Simão, quem era Simão? Simão foi um dos homens, dos discípulos e apóstolos também, eminentes do Senhor Jesus. Ele, quando o Senhor Jesus estava no seu ministério aqui na terra, Pedro recebeu elogios da parte do nosso Senhor, após uma confissão que ele fez, quando o Senhor Jesus pergunta para os seus discípulos, e Pedro responde: Que diz o povo que eu sou? E aí falam: isso, e você? E vocês o que dizem? Aí Pedro diz: Bem-aventurado, tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele vai dizer assim para Pedro: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro, ele desfrutou de privilégios especiais para quem o Senhor Jesus se mostrou de uma forma bastante misericordiosa. No entanto, nesse momento em que o Senhor Jesus foi preso, o que nós vemos é Pedro dominado de pavor e medo ao ponto de negar ao Senhor Jesus. E ele declara aqui no verso 71 que nem ao menos o conhecia. Não conheço esse homem de quem falais. Aquele que andou 3 anos com o Senhor Jesus, que foi levado ao monte da transfiguração, que é salvo de morrer afogado, ele anda sobre as águas pelo poder de Cristo.
de ter acompanhado o ministério e as obras do Senhor Jesus, a ponto de reconhecer, como nós vimos aqui, que ele era o Filho de Deus, Cristo, o Deus vivo, é um homem que cai brutalmente em pecado, negando descaradamente a Cristo. O que essa narrativa nos mostra? O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui a natureza humana. A natureza humana em um homem, podemos dizer assim, dos melhores no meio dos discípulos do Senhor Jesus. Mesmo após a nossa conversão, nós somos cercados de fraquezas, somos sujeitos a cair em muitas coisas, e isso vai mostrar a importância da vigilância diária na vida do crente. Da oração, do espírito de humildade. Enquanto nós estivermos nessa situação, ou seja, nesse corpo corruptível, nós precisamos vigiar. E é isso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. E se nós olharmos para a Escritura, nós vamos perceber que Pedro não foi o único. A gente pode lembrar de Noé, Abraão, Davi, Salomão, Sansão, e eu poderia dizer aqui muitos outros, que fornecem tristes evidências da natureza humana pecaminosa, da infecção do pecado na vida do homem. O profeta Miqueias, ele tem, em Miqueias capítulo 6, verso 8, 3 itens que ele cita ali, que são espelhos da lei de Deus. E que fazem com que o homem ande vamos dizer assim, em segurança na presença de Deus. Ele diz assim: ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Perceba que esses 2 elementos iniciais estão relacionados à relação do homem com o homem, e o terceiro da relação do homem com Deus. E a ideia aqui é o que nós vemos nos 10 mandamentos. E a perspectiva não é somente cumprir essas coisas, mas ter essas coisas no coração. Por quê? Porque se Pedro tivesse amado ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento, ele jamais teria negado a Jesus. Ele jamais teria feito isso. E o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui na situação de Pedro que ele amou mais a si do que ao próprio Deus. E geralmente é assim, quando nós amamos mais a nós mesmos, seguindo o princípio, dos 10 mandamentos, do que a Deus, nós pecamos. Quando nós amamos mais a nós mesmos do que ao nosso próximo, nós pecamos contra o nosso próximo. E essa é um dos, vamos dizer assim, os pilares da sustentação da vida de um crente. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Esse princípio vai nortear a vida do crente e vai fazer com que nós coloquemos em primeiro lugar a vontade de Deus e não a nossa. E esse é o princípio do discipulado cristão. Lá em Marcos capítulo 8, verso 34 e 36, é o que está por trás. Ele diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? O princípio que nós temos aqui é o amor a Deus. Porque quando nós amamos a Deus, nós estamos dispostos a perder a nossa vida nesse mundo. Como ele diz aqui, quem quiser salvar a sua vida nesse mundo vai se perder. Toda vez que nós queremos conforto, seja esse físico ou espiritual, e esse conforto, ele vai mostrar um desejo no nosso coração egoísta, incompatível com a palavra de Deus, nós estamos amando mais a nós do que a palavra, ou seja, do que a Deus.
Quando o desejo do nosso coração, tá, se sobrepõe, com relação ao nosso próximo, nós vamos pecar contra ele. Tá? Porque esse é o princípio. Quando nós colocamos o nosso coração em primeiro lugar no Senhor e no nosso próximo, nós ficamos livres de cair no pecado. Porque todo pecado demonstra um amor a si mesmo. Demonstra um desejo de você preservar alguma coisa em detrimento de outra. E quando essas coisas estão relacionadas à palavra de Deus, aí essas coisas tornam-se pecado em nossa vida. Por isso que nós devemos nos sustentar em Cristo Jesus. Por quê? Porque a nossa suficiência vem dele. Matthew Henry, falando sobre esse texto, ele chama a nossa atenção nessa narrativa ao verso 66, quando diz assim: estando Pedro embaixo no pátio, vendo uma das criadas do sumo sacerdote. Esse texto aqui do verso 66, ele vai ser mais bem compreendido no verso 54 do mesmo capítulo, quando a palavra de Deus diz assim: Pedro seguia-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. É interessante porque às vezes nós não percebemos alguns detalhes do texto, mas o que nós estamos vendo aqui? Pedro está mantendo distância do Senhor naquele momento. E essas pessoas que se afastam de Deus, se afastam de Cristo, estão muito próximos a negar a Cristo. E são aqueles que vão ter vergonha dele. Que têm vergonha de atender às ordenanças sagradas quando nós estamos no meio de outras pessoas. Que se afastam da comunhão dos crentes e que não gostam de se posicionar abertamente a favor da santidade, do temor e da obediência ao Senhor. Então essas pessoas que estão se distanciando de Deus e estão mais próximos, ou seja, se assentando com ímpios, elas estão em direção em queda total no seu coração. Eu estava vendo ali uma enquete de um grupo, me esqueci o nome, é bem conhecido, mas eu me esqueci o nome. É um professor em sala de aula, e aí ele chega para um aluno e fala: sai, agora, fulano de tal, sai. Sem motivo algum. Aí o cara sai, a turma fica olhando assim. Aí ele começa a falar sobre o que é justiça, para que serve a justiça, a lei e tal. É interessante que os alunos respondem, lógico que é uma enquete, os alunos respondem, e ele diz assim, esse é um princípio bíblico, ele diz assim: eu fui justo, eu fiz certo mandando o rapaz sair de sala? Aí a turma: não, pode dizer. Turma: não. Eu estou errado? Aí todo mundo: sim. Por que vocês não falaram nada? Por que vocês não se levantaram contra mim? Por que vocês não disseram que eu estava errado? E aí ele disse assim: nossa obrigação, nós somos, como cidadãos, obrigados a lutar pela justiça. Se você está vendo alguma coisa que não é justo, que é injusto, você tem a obrigação de se levantar contra aquilo. Pode ser seu professor, pode ser uma autoridade, pode ser quem for, e no final ele fala, pode ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Você tem que se levantar. E esse é o princípio do cristão. Nós temos a obrigação de nos levantar e falar da justiça, da verdade, principalmente quando essa está sendo violada. Principalmente quando essa, eu não estou falando do ambiente político, não, eu estou falando da questão de fé, da questão
das virtudes, da santidade de vida que o Senhor nos chama a viver. Se nós estamos num ambiente, as pessoas começam a falar, a discutir, né, sobre isso e colocar as suas opiniões, você precisa se manifestar para estabelecer aquilo que é verdade, para pregar o Evangelho. Essa é uma responsabilidade nossa. Se um homem, eu não sei se ele é cristão ou não, ou se tem alguns princípios cristãos, tem essa consciência, e essa é uma consciência geral da sociedade, tá, de você se manifestar quando a justiça estiver sendo violada, tá, quanto mais nós, né, que pregamos a justiça de Cristo, que pregamos o mundo vindouro, que pregamos a santidade de vida, o Evangelho da graça de Deus. Nós temos que nos levantar e clamar por essa justiça, seja ela qual for, principalmente se ela estiver ligada às coisas do reino de Deus. Uma segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aqui é que uma pequena tentação pode levar um crente a uma grande queda. O início da tentação de Pedro está lá no verso 66 e 67. Foi somente uma simples recordação. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Aparentemente aquela criada, o que ela fez? Ela recordou apenas que Pedro costumava acompanhar o Senhor Jesus. E aquilo foi suficiente para que a fé daquele homem se perdesse, se esvaísse. Aquele que anteriormente que disse, como nós vimos lá, que se necessário morreria com Cristo, se todos o abandonassem, ele estaria ali presente, ele permaneceria firme, temeu a voz de uma serviçal que não tinha poder algum sobre ele, além de ser uma mulher. Não porque as mulheres são desvalorizadas, mas naquela cultura ela era desvalorizada. A palavra de uma mulher não valia, não tinha o peso de uma comprovação. Tanto que você vê isso na ressurreição. Para quem o Senhor Jesus aparece primeiro? Para mulheres. Porque o Evangelho, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, ele quebra esses paradigmas errados que demonstram o pecado no coração do homem e a deturpação e corrupção daquilo que Deus estabeleceu. E os discípulos foram lá ver. Por quê? Porque eles não acreditaram no que elas falaram. Não era só porque era algo maravilhoso, portentoso, não. Porque eles precisavam confirmar. Porque somente a palavra delas não era suficiente. Esse era o comportamento geral da época. E aí, perceba aqui que Pedro teme uma pessoa que não teria poder nenhum, era alguém insignificante, porque era um servo, uma serviçal. Ele teme a voz dessa serviçal. E o que ele faz? Ele nega Cristo. E se você for olhar aqui a questão, ele não estava em situação de morte ou de perigo iminente. Esse homem, que foi um dos principais discípulos do Senhor Jesus, foi desencorajado pelas palavras de uma fraca serviçal. Não eram homens armados, não era nenhuma autoridade, mas apenas uma criada e uma mulher. Sabe o que isso mostra? Isso mostra que nenhuma tentação é tão pequena ou insignificante que não possa nos vencer. A menos que oremos e vigiemos para resistir à tentação, nós não podemos pensar que, por pequenas que seja ou insignificante que seja, nós podemos vencer essa tentação pelas nossas próprias forças e sairmos assim livres, incólumes de qualquer que seja a dificuldade presente. O apóstolo Paulo, ele reconhece em Filipenses capítulo 4:13 que podia passar por toda e qualquer situação porque ele era forte? Não. Mas porque o Senhor o fortalecia. Por isso ele disse:
tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso fazer todas as coisas. Ou seja, eu posso estar passando necessidade e não vir a negar a Cristo. Eu posso estar numa situação de abundância e não vir a negar a Cristo, esquecê-lo. Por quê? Porque o Senhor me fortalece. Porque a segurança do apóstolo Paulo, a sua vida estava nas mãos de Cristo. Ele mesmo disse, quando sou forte, quando sou fraco, aí é que sou forte. E por que isso? Porque Paulo entendia, e nós devemos entender também, que se Deus nos deixar a nossa própria sorte, seremos como uma cidade sem fortificação, presa fácil para o inimigo de nossas almas, para Satanás. Nós precisamos entender que não há nada pequeno demais no que concerne a alma do homem. E por menor que seja essa tentação, ela é tão avassaladora, ela é tão destruidora em seus efeitos, como qualquer outra tentação maior. Mas perceba ainda o ambiente em que essa tentação acontece. E aí eu vou voltar ao verso 54, quando a palavra de Deus diz assim, do mesmo capítulo: Pedro seguia de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Veja que essa tentação de Pedro veio por estar ele, primeiramente, distante do Senhor, e pela proximidade com os servos do sumo sacerdote, estava assentado entre eles. E aí a gente se lembra do Salmo 1, que fala do justo e do ímpio, da diferença entre o justo e o ímpio. E a diferença do justo e do ímpio é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso vai acontecer com qualquer um de nós, comigo, com você. Se nós nos mantivermos distantes do Senhor. O que é se manter distante do Senhor? Numa linguagem clara e simples. É nós não termos, vou falar na prática, né? Hábito de exercícios devocionais. Nós não exercitarmos a nossa fé dentro de casa. Nós não termos momentos de comunhão com Deus em família ou a sós. Nós não cultivarmos a religião dentro de casa, a fé dentro da nossa casa. Por vezes, muitos de nós passam 2, 3, 4, 5 dias, uma semana sem pegar na Escritura. Sem ter um tempo devocional. Como que existe vida a partir disso? Se eu preciso, a mesma imagem que eu falei ali da mortificação, me alimentar das coisas de Deus. É uma necessidade. É uma necessidade para a nossa alma. Porque nós nos alimentamos de muitas coisas. Nós temos as nossas atividades de trabalho, nós temos as nossas recreações. Se nós não nos alimentamos da palavra de Deus, a única coisa que fica são essas coisas. E o que vai acontecer? Nós vamos minguar. E a nossa fé vai se dissipar, vai morrer. Por quê? Porque nós estamos deixando de alimentar a nossa alma. Lá em Lucas tem aquela parábola, do homem que estava tão preocupado com as suas finanças, tão preocupado em fazer novos celeiros, que a vida dele se resumia a isso. E aí o Senhor Jesus disse assim: louco, essa noite pedirá a tua alma. E o que você tem preparado? O que você tem acumulado? Aonde está o seu coração? E a Escritura vai dizer: onde está o seu coração, estará o seu tesouro. É uma necessidade que nós temos. É uma necessidade de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra, de orar, de ter uma vida de oração. O que é ter uma vida de oração? Pronto. É interessante que nós somos assaltados por determinados movimentos. Eu falo do movimento pentecostal, porque o movimento pentecostal, ele visava muito essa parte devocional, muito essa parte pessoal, mas de forma errada.
tá? De forma errada. Tá? Porque não existe prática sem doutrina. Tá? Mas, olhando para esse movimento, eles davam muita importância a isso. E isso é importante na nossa vida. Tá? A comunhão, cultivar a comunhão com Deus é essencial na vida do cristão. Porque se essas coisas não forem alimentadas, se nós não nos alimentarmos das coisas de Deus, né? Da oração, uma vida de oração, né? O que é uma vida de oração? É simples. É quando você sai de casa, você ora ao Senhor, pedindo que Ele o proteja, o guarde. Né? Quando você está no seu trabalho, que você vai fazer uma tarefa, vai iniciar o seu trabalho, Senhor, abençoa as minhas mãos, o meu trabalho, e que eu possa ser um instrumento para a tua glória daquilo que eu estou fazendo aqui. E você necessariamente não vai sair pregando o evangelho, não, mas com a sua atitude, com o seu comportamento, com o seu envolvimento com a sua profissão, com aquilo que você faz, as pessoas vão olhar e vão ver alguma coisa diferente, vão perguntar para você. Na hora da refeição, você ora agradecendo a Deus. Você está num determinado momento ali, seu patrão brigou com você, ou está tendo uma confusão naquele momento ali, você ora. Às vezes não precisa nem fechar os olhos. Senhor, me dá sabedoria para agir nessa situação. Isso é uma vida de oração. Tá? Não é somente aquelas orações que nós fazemos em casa. Tá? É isso que a palavra de Deus fala em andar no Espírito. Andar no Espírito significa isso. Tá? Todo tempo a nossa mente está conectada com o nosso Deus. Estamos preocupados, com aquilo que nós estamos fazendo para glorificar o nome do Senhor. Não é aquela perspectiva que, como, eu estou indo para o trabalho, então estou me escondendo de Deus. Deus não está sabendo o que eu estou fazendo aqui. Ou no meu quarto, no banheiro, ou num determinado lugar. Ninguém está vendo. Deus não está vendo. Não é assim. Nós estamos todo o tempo na presença do Senhor. E devemos cultivar isso. Não é esse momento. Eu vou fechar uma porta, agora eu vou entrar no meu mundo. Deus não está presente. Não é verdade. Ele está presente, Ele vê tudo que nós fazemos. E nós devemos nos lembrar disso. Principalmente quando estivermos sozinhos, em nossos pensamentos, que Cristo está ali conosco. Essas coisas nos fazem ter temor a Deus. Saber que estamos diante de Deus todo o tempo. Veja o que Matthew Henry fala desse comentário que fizemos aqui a respeito de estar longe, né? E aqui ele fala que ele estava embaixo do pátio. Esse embaixo do pátio significava distante. Ele tinha que estar ali com Jesus. Se nós formos olhar a narrativa toda, né? Isso começa ali no Getsemane. E no Getsemane, todo mundo caiu fora. Quando chegaram os guardas, caíram fora. Foram embora. E o Senhor ficou sozinho. Eles deveriam ter seguido a Cristo. Pedro deveria estar ali presente ao lado do Senhor Jesus. Ele foi levado aos seus acusadores. Foram feitos 3 tipos de julgamentos com o Senhor Jesus. E em todos esses julgamentos, ele saiu livre, porque os testemunhos contra ele não eram coerentes. Quem foi ali dos discípulos do Senhor Jesus testemunhar a favor de Cristo? Nenhum deles. Nenhum deles. Veja o que Matthew Henry fala sobre esse distanciamento e essa proximidade com os servos do sumo sacerdote. Ele diz assim: aqueles que pensam que é perigoso estar na companhia dos discípulos de Cristo, porque podem ser levados a sofrer por ele, irão achar muito mais perigoso estar na companhia de seus inimigos, porque podem ser levados a pecar contra ele. A proximidade com ímpios sempre vai nos levar para situações constrangedoras e em muitas circunstâncias seremos tentados a ser como eles. A Escritura vai dizer para nós: não sejamos participantes das obras das trevas. Quando estamos andando
e tendo amizade, comunhão com pessoas do mundo, quando menos percebemos, somos confundidos com essas pessoas. Veja o que Paulo fala em Efésios capítulo 5, versos de 3 a 12, ele diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer nomeia entre vós, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como luz do Senhor, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável a Deus. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não é somente praticar essas coisas, mas é estar presente, nesses momentos e estar concordando com aquilo que está acontecendo. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa numa situação como essa. No meu trabalho, os professores falam muito palavrão. Tem um lá que fala muito palavrão. Fala muito palavrão. Você está ali na conversa, e a nossa conversa é conversa de trabalho, né? Todo o tempo. Mas surge política, surge outras coisas, e às vezes sai uma besteira. E quando sai uma besteira, você é o único que está ali. Ou você levanta e sai, ou então você faz cara feia. Você demonstra claramente que você não está gostando daquilo. Para que as pessoas possam ver que você não faz parte. E que elas te respeitam. Muitas vezes as pessoas vamos falar, não vamos falar palavrão porque fulano está aqui. Desculpa, às vezes falam, aí pede desculpa. Por quê? Porque elas percebem que você fica desconfortável com uma situação como essa. E que você às vezes até reprova esse tipo de coisa. É isso que a Escritura exige de nós. Por isso que nós precisamos nos afastar desse ambiente. Nós não podemos sair do mundo. A palavra de Deus diz que o Senhor nos colocou no mundo e diz que nós devemos ser puros, ou seja, santos. A ideia de pureza e santidade, ao exemplo da pomba, a pomba representava pureza, e sagazes como as serpentes. A gente precisa ser santo, mas ser extremamente sagaz, para não se deixar levar pelo ambiente em que nós estamos vivendo. Mas sim ser um referencial, a imagem de Cristo ali presente no meio daquelas pessoas, ao ponto de elas se incomodarem quando estiverem fazendo alguma coisa de errado, porque nós estamos presentes. Quando olhamos aqui para a situação de Pedro, nós percebemos que foi uma grande queda. O pecado dele foi muito grave. Ele nega o Senhor Jesus diante dos homens. Em uma ocasião em que ele deveria ter confessado e honrado. E deveria ter comparecido ao tribunal para testemunhar em favor de Cristo. Perceba que o Senhor Jesus sempre avisou os seus discípulos sobre essas coisas. Lá em Mateus capítulo 16, 21 e 17, 22 e 23 diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Mateus 17, 22 e 23. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Ainda assim, eles tendo sido avisados, quando esses sofrimentos, quando essas dificuldades, a perseguição chegou, eles foram surpreendidos. Eles tiveram uma surpresa, como Pedro, e um terror tão grande, como se nunca tivessem sido avisados daquilo que estava para acontecer.
Jesus lhes disse que eles deveriam sofrer por ele, deveriam tomar a sua cruz e segui-lo. Entretanto, o que acontece? Pedro tem um terrível medo do sofrimento, que, como primeiro indício, ele mente e gagueja, né? E pragueja depois. Tá? E ele faz isso por quê? Porque ele quer evitar isso. Quando Jesus era admirado, as multidões, né, o aclamavam e tal, Pedro era capaz de reconhecê-lo prontamente. Mas agora, Jesus estava sozinho, abandonado, desprezado, aparentemente destruído. Pedro se envergonha dele e não consegue declarar que conhece e que o ama. E quando nós olhamos para Pedro, nós vemos que nós somos iguais. Nós somos iguais. Nós temos a mesma falha. Quando as coisas estão bem, amamos ao Senhor. Quando as coisas não estão bem, nós voltamos a cara com relação a Ele. E o último aspecto que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esse texto aqui. Todo desvio impõe ao crente uma profunda tristeza. E nós vamos ver na Escritura que isso é uma bênção na vida do crente. Quando Pedro reconhece o seu pecado, ele desata a chorar como um choro de profunda tristeza e como sinal de arrependimento. Né? E aí a gente pode imaginar o que ele deve ter sentido naquela hora. E é interessante porque isso já pode ter acontecido conosco. Essa tristeza profunda que o homem tem, quando reconhece que cometeu um pecado. Mas existem dois tipos, né? O tipo aquela tristeza que Judas teve, porque ele viu que foi injusto, e a Escritura mesmo diz isso, e ele tenta resolver o problema por si só. Na sua tristeza ele não busca Cristo. E Pedro, os dois negaram a Cristo. E de uma forma bem veemente. Judas, ele reconhece o que ele faz, ele atira aquele dinheiro, né, para os fariseus da igreja. Ele joga aquilo. Ou seja, ele demonstra um total repúdio por aquilo que ele fez. Ele reconheceu que ele estava errado, mas ele não se arrependeu. É uma tristeza que é produzida pelo mundo, pelo homem desassistido pela graça de Deus. Pode deixar que eu coloco aqui. Enquanto que a tristeza que Pedro sentiu foi aquela tristeza que Paulo, porque ele era um eleito, ele era um escolhido. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E é interessante porque você olha esse contexto de Pedro, você vê o que o Senhor Jesus disse para ele: Pedro, você vai ser peneirado. Satanás, me requereu você. Mas ele diz o quê? Mas eu vou rogar por ti. A intercessão de Cristo é infalível na vida do crente. E foi isso que aconteceu na vida de Pedro. Ele só se volta para Cristo, permanece fiel, porque o Senhor havia rogado por ele, ao Pai. E lá em Lucas, abre aí Lucas 24. É o único... É a única narrativa que mostra isso com precisão. Né? E é interessante porque ele mostra que o perdão de Cristo, né? Tem um cântico, né? Um hino que fala do olhar do Senhor Jesus, provavelmente tirado daqui, que é um olhar de misericórdia, e que a gente vê aqui, até mesmo porque pelas circunstâncias que aconteceram depois, do Senhor depois da sua ressurreição. Quando ressurgiu, ele diz, a primeira pessoa que ele lembra é quem?
vai dizer a Pedro e aos discípulos que eu ressuscitei. A primeira pessoa que é lembrada é ele. Diz assim, em Lucas capítulo 22, vou ler do verso 59. Diz assim: E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. Mas Pedro insistia: Não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor Jesus, fixou os olhos em Pedro. Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Esse olhar de Cristo ali foi um olhar de misericórdia, porque ele já havia não somente perdoado Pedro, mas rogado por ele na sua fraqueza, na sua debilidade. Ele disse que seria peneirado por Satanás. E olha que interessante. Ali ele pontua, o Senhor Jesus pontua que ele estava sendo diretamente tentado pelo diabo. Diretamente estava sendo tentado pelo diabo. A gente sabe que Satanás tem os seus anjos, né? Tem os demônios, e são eles que tentam o homem. Mas ali era o próprio Satanás. Numa tentação que... Numa situação ridícula, como nós falamos. Uma serva, uma serviçal. Não havia um ambiente de morte ali. Ela não tinha poder para fazer nada com ele. Mas perceba como o Satanás é extremamente mau. Porque todo o veneno do inferno estava diante de Pedro ali, naquela tentação. A tristeza que João apresenta aqui demonstra o arrependimento dele do seu pecado. E nós vemos isso lá no Salmo 32, verso 3 e 4, quando diz assim: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Perceba aqui a vergonha, esse amargo arrependimento, um sentimento de profunda tristeza e pesar no coração do salmista, que também é demonstrado ali por Pedro. E o salmista diz aqui que ele se tornou seco como um verão escaldante. Uma queda tão tola diante de muitos avisos da parte de Cristo. E nós vemos aqui que a experiência de Pedro representa a experiência de todos aqueles que caíram em tentação. Todos que passaram por essa mesma experiência descobriram que tiveram que colher uma amarga colheita por causa do pecado. E eles, como Pedro, foram gratuitamente perdoados e tiveram seus pecados apagados. Mas tiveram que verter muitas lágrimas por causa disso. Por quê? Porque o pecado causa dano. O pecado causa tristeza. E nós devemos estar certos de que o caminho marcado por mais santidade será sempre o caminho da felicidade. Sempre o melhor caminho. Nesse próprio salmo que eu citei, lá no verso 10, ele diz assim: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Aí ele diz: alegrai-vos do Senhor e regozijai-vos aos justos, exultai vós todos que sois retos de coração. E é interessante que quando nós pecamos querendo fugir do sofrimento, mais sofrimento nós estamos trazendo sobre nós. Eu gostaria de concluir, lembrando algumas coisas para os irmãos que acabamos de falar. E a primeira coisa é: lembre-se que um santo pode cair profunda e vergonhosamente, em geral, quando se distancia do Senhor, por vezes sem perceber, e consequentemente se aproxima do mundo.
E por menor que seja essa tentação, ela contém todo o veneno do inferno, como foi o caso de Pedro. E por mais que o pecado possa inicialmente trazer um falso conforto e um prazer momentâneo, carrega sobre si todo o peso e dor do inferno, causando profunda tristeza e pesar. Mas que essa tristeza, quando produzida por Deus, leva ao homem ao arrependimento que pela graça divina também nos é concedida juntamente com o perdão de Deus que nos faz retornar ao caminho. Como o salmo que nós vemos hoje de manhã: se observares, Senhor, iniquidade, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Uma das coisas que a gente vê na Escritura é que homens muito melhores do que nós, muito mais tementes a Deus e muito mais firmes caíram. E você acha que vocêzinho, né? Ou nós, a gente vai ficar incólume quando nós não seguimos a palavra de Deus ou queremos dar um jeitinho? Ou quando nós achamos que não, isso não vai acontecer conosco? Eu poderia dar vários exemplos, né? Exemplos de você se colocar numa situação de perigo, e aí o provérbio vai dizer assim, ó, pode alguém colocar fogo no seio sem que suas vestes peguem fogo? Ou alguém pensar que não, a Bíblia fala em casamento julgo desigual, mas eu posso. Se o próprio Salomão foi quem caiu e a Escritura fala sobre isso. Ou numa situação como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas por causa da sua ociosidade, ele estava ocioso. O texto diz assim, no tempo que os reis saem à guerra, Davi estava em casa. Tranquilo. Né? Ou você acha que a ociosidade não vai levar você ao pecado? A Escritura está mostrando que não. Por isso Paulo fala que nós devemos vigiar e orar, e aqueles que estão em pé fiquem de olho para que não caiam. Por quê? Porque a queda traz consequências, traz tristeza, traz pesar. E por mais que sejamos perdoados por Cristo, nós olhamos para trás, o Senhor perdoa os nossos pecados, mas as marcas ficam no nosso coração. Fica aquele sentimento, puxa vida, eu poderia não ter feito isso. Se eu não tivesse feito isso, teria sido tudo diferente. Há uma imagem muito forte dessa realidade no Peregrino. O Peregrino, John Bunyan escreve com uma propriedade literária, analógica, comparativa, assim, fora de série, né? Figurada fora de série. E tem um momento que o cristão, ele indo para a cidade, né? Para a cidade santa, para a cidade celestial, ele para, porque ele estava cansado, né, da sua jornada. A vida cristã, a vida nesse mundo cansa. E aí o Senhor deu um descanso a ele. É o descanso que muitas vezes nós temos. E aí o texto diz que ele dormiu e descansou demais. E aí quando ele se levanta, ele vai e esquece o passaporte dele para entrar nessa cidade santa. E aí lá na frente ele lembra que deixou o passaporte. Aí ele tem que voltar. E aí ele diz que essa caminhada que ele faz de retorno e volta para onde ele estava foi uma caminhada mais dura e mais difícil se ele tivesse se ele não tivesse esquecido, ou seja, se ele não tivesse descansado demais. Esse é um exemplo clássico de que nós estamos falando aqui. De você olhar, se eu não tivesse feito aquilo.
Você recebeu o perdão de Deus, mas a caminhada agora é mais difícil. Ela se torna mais difícil. Ela se torna mais pesada. E aí você diz assim, eu poderia ter evitado isso. E agora eu estou colhendo os frutos disso. Então essas coisas devem ser pensadas por nós e elas devem nos alertar para sermos cada dia mais diligentes naquilo que a palavra de Deus fala com relação a nós. Vamos orar? Vamos. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela palavra que foi trazida. Que ela possa servir, ó Pai, de consolo, Senhor Deus, e de estímulo para nós, ó Senhor Deus. Para que naqueles momentos que desejamos seguir, ó Pai, a nossa carne, desejamos seguir aquilo que é mais fácil, Pai. Senhor Deus, tomar uma direção mais fácil, se entrar por uma porta mais larga, sejamos lembrados disso, Pai. E que essa lembrança faça com que nós não passemos por esses caminhos. Mas temos que escolher aquele caminho que o Senhor, mesmo o Senhor Deus, criou para nós. Porque, por mais que estejamos sofrendo por essas coisas, o melhor caminho é aquele caminho que o Senhor tem traçado para a vida dos seus servos. Que é um caminho de santidade. É um caminho difícil, como ele diz, a porta larga, o caminho é estreito, poucos passam por ela, mas é o melhor caminho, é o caminho da salvação. Fica com o teu povo, Senhor Deus. E o Senhor possa nos ensinar, ó Pai, cada dia mais, a vivermos isso, a lutarmos por isso, Senhor Deus. Porque nós estamos numa batalha, nós estamos num fronte de guerra, estamos lutando contra o mundo, o diabo e a carne, Senhor Deus. E temos um general conosco, que é Cristo. E quando estamos com Ele, Senhor Deus, nós somos vitoriosos. Mas quando abandonamos o seu comando, Pai, nós caímos, ó Senhor Deus, e nos perdemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que o Senhor esteja nos sustentando em nossas fraquezas, nossas debilidades. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, purificando os nossos desejos, ó Pai. A intenção do nosso coração, aquilo que está no mais profundo do nosso ser. Para que possamos, ó Senhor Deus, agradar ao Senhor em tudo, Pai, e colher, ó Senhor, os frutos, Senhor Deus, abundantes, ó Pai, da salvação em Cristo em nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.